Olá, lindezas! Essa é a aula número 39 do nosso curso de Morfologia Básica da Língua Portuguesa. Eu sou a professora Tatiana Bilhar e, continuando o nosso conteúdo, nós vamos estudar agora verbos abundantes. Na aula passada, nós vimos os verbos defectivos, que eram verbos que tinham conjugação incompleta. Os verbos abundantes, ao contrário, são aqueles que possuem duas ou mais formas equivalentes. Vamos ver um exemplo? O verbo haver no presente conjuga-se assim: eu hei, tu hás, ele há. Nós havemos, vós haveis e eles hão. Mas para o nós também é possível dizer nós hemos e para o vós, vós eis. Se bem que, na verdade, com o vós, você não vai usar nenhum nem outro, não é mesmo? É que essa pessoa do discurso já está caindo em desuso. De qualquer modo, como o verbo apresenta duas formas equivalentes para a primeira e para a segunda pessoa do plural no tempo presente, ele é considerado um verbo abundante. O mais comum é que essas duas ou mais formas equivalentes apareçam no particípio. Por exemplo, o verbo aceitar, ele pode ficar no particípio como aceito ou aceitado. Aceitado é a sua forma regular, aceito é sua forma irregular, mas ambas são possíveis. O mesmo acontece com o verbo acender, que pode ficar acendido ou aceso, ou ainda o verbo imprimir, que tem a forma imprimido e impresso. Você então deve estar se perguntando: ok, existem duas formas, mas quando eu devo utilizar uma ou a outra? Será que existe alguma regrinha para isso? A resposta é sim. Numa frase com os verbos auxiliares ter e haver, você vai utilizar o particípio regular, aquele terminado em ado, edo, ido. Vamos a alguns exemplos. Ela havia imprimido o relatório pela manhã. Ele tinha aceitado o convite da professora para declamar a poesia. Por outro lado, se nós tivermos uma frase na voz passiva e o verbo auxiliar for o verbo ser ou o verbo estar, aí sim nós utilizamos o particípio irregular. Vejamos alguns exemplos. O relatório fora impresso pela manhã. O convite da professora foi aceito pelo aluno. Os legumes foram cozidos para o almoço. Então agora vocês já sabem, verbos abundantes são aqueles que têm duas ou mais formas equivalentes e essas formas geralmente aparecem no particípio. É importante observar também que nós estamos transformando em verbos abundantes alguns outros verbos que não são previstos dessa maneira pela gramática tradicional. É a língua evoluindo. Por exemplo, o verbo chegar. Pela gramática tradicional, ele não é um verbo abundante. No entanto, construções como ele tinha chego, ao invés de ele tinha chegado, estão se tornando bastante comuns no nosso dia a dia. Vamos praticar um pouco, então? A tarefinha de vocês é colocar aqui nos comentários desse vídeo algum verbo abundante e frases com as suas formas equivalentes. Só não vale repetir a frase do colega. Até mais!